Olá, tudo bem com você? O Alesp Cidadania de hoje aborda a Síndrome de George. Nós recebemos de forma online o médico geneticista Dr. Diogo Soares e aqui em nossos estúdios nós temos o agradecimento, inclusive, a Adriana Kizar, que é mãe do Cauê, que tem 14 anos e também tem a Síndrome de George. Estamos falando sobre essa síndrome muito importante, que inclusive aqui na Alesp já tem um projeto de lei do deputado Edmir Chedid pedindo um dia em que se trate especificamente de conscientização sobre essa síndrome de George. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, muito obrigada por estar aqui e a gente vai falar muito sobre esses assuntos, relacionados à síndrome de George. Muito obrigada, doutor Diogo. E aqui na Casa, na Assembleia Legislativa, tramita o projeto de lei 582 de 2022, que institui o Dia de Conscientização sobre a Síndrome de George, ou Síndrome de Deleção, do deputado Edmir Chedid. Falando isso, nós vamos conversar agora e saber inicialmente o que é a Síndrome de George. Doutor Diogo, por favor. Bom, gente, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, de a gente trazer essa temática. A Adriana comentou aqui no início, pouco antes da gente começar a nossa conversa, sobre esse papel que a gente está fazendo, no sentido de conscientizar a população como um todo acerca dessa síndrome, que é uma síndrome genética, mas que não é tão rara, quanto várias outras. A gente tem a síndrome de George em cerca de 1 a cada 3.000 pessoas, tá? Ela é uma síndrome que decorre de uma falha em um pedaço de um cromossomo, tá? Então, o cromossomo de número 22, a gente tem um braço curto, que é uma perninha pequenininha, e a gente tem uma perna maior, que é o braço longo. No caso da síndrome de George, a gente tem a perda de uma porção do braço longo do cromossomo 22. Nesse pedacinho, a gente tem vários genes, tá, envolvidos, e por isso existe um desafio muito grande na suspeita clínica e no diagnóstico. Tá? Então, existem mais de 180 manifestações clínicas e comportamentais que podem fazer parte do espectro da síndrome de George. E por isso, a gente às vezes tem um atraso muito importante no diagnóstico. Então, a gente tem alguns estudos mostrando que essa criança ela passa por vezes de 5, 6, às vezes 8 anos, passando por diferentes especialistas, tá? Para que se consiga fazer a suspeita e se confirme o diagnóstico da síndrome de George. A gente realmente precisa trabalhar nessa difusão aí da informação, conscientizar a população sobre a existência dessa condição e para que a gente consiga aí, otimizar o diagnóstico e a assistência, os cuidados desses pacientes. Agora, doutor Diogo, o que causa a síndrome de George? Na maioria das vezes, a gente vai ter um evento que a gente chama em genética um evento de novo. Então, não existe uma falha, não é uma incompatibilidade do casal, não é um fator, uma alteração genética que é transmitida pelo pai ou pela mãe. Tá? Isso acontece em 80%, 85%, em alguns cenários até um pouco mais do que isso. A gente vai ter um evento aleatório, um evento isolado, onde durante a formação desse indivíduo há essa falha, há essa quebra nesse braço longo do cromossomo 22. Mas o uso do álcool pode favorecer a doença? Não existe nenhum fator ambiental conhecido até o momento, quer seja o uso de medicação, o uso de álcool, ou qualquer outra substância, ou qualquer processo infeccioso durante a gravidez, que possa levar a essa alteração. Tá? Uma alteração na estrutura mesmo do DNA, normalmente aí durante o processo de formação desse indivíduo. Tá? Existe sim uma série de alterações que o álcool pode causar, que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, que leva inclusive a malformações congênitas, mas seria uma outra entidade. Obrigada, Adriana. Agora vamos conversar um pouquinho aqui. Me conta, você tem o Cauê, quantos anos ele tem? 14. 14 anos. 14 anos. Como foi descobrir, primeiro, quais os sintomas que ele apresentou e com quantos anos foi descoberto o problema? Então, o Cauê, ele nasceu já com alguns problemas físicos. Então, desde a minha gravidez, a gente já descobriu algumas características diferentes nele, inclusive no morfológico, no exame, ultrassom normal que qualquer mãe faz. E aí a gente ali, pesquisando, na própria gravidez,
E a gente foi descobrindo que ele tinha uma ventriculomegalia, que significa o quê? Um líquido a mais dentro do cérebro. Então a gente já estava preparado para que quando o Cauê nascesse, a gente já tivesse algumas ações, como por exemplo, colocar uma válvula no cérebro e tantas outras coisas que foram surgindo conforme a gravidez foi progredindo. Mas assim que ele nasceu, ele já nasceu com hipotonia, né? Graças a Deus ele não precisou colocar válvula no cérebro, né? Então, Hipotonia é? a musculatura toda do corpo dele é bem molinha. É uma característica, inclusive, da síndrome de George. E eu não sabia, né? E a gente começou a pesquisar, e faz exame aqui, faz exame ali, faz um cariótipo, e faz uma série de coisas, a gente não descobria. E aí sim, com 6 anos de idade, eu e meu marido, a gente foi, né, num geneticista, e esse geneticista, ele pediu um exame chamado Array, que aí o doutor até pode explicar melhor, né, com relação a esse exame, mas é um exame genético, que aí ele mostra, né, esta síndrome de George, então essa deleção, né, 22q11. E como foi a primeira infância do Cauê? Olha, muito desafiadora, porque como ele tinha hipotonia no corpo todo, então ele demorou para andar, ele demorou para falar, ele teve algumas características que muitas crianças não têm. Então ele não foi uma criança, vamos dizer assim, como todo mundo fala, né, comum, como todas as outras crianças. Então a gente começou a perceber. Então, até na escola, até para colocar ele na escola, porque como ele demorou para andar, então ele demorou para desfraldar, tudo foi muito demorado. E quando a gente fala demorado, não é demorado há um mês a mais, né? Não, foram 2, 3. Ele começou a falar com 5 anos, ele começou a andar com 4 anos e 5 meses, que faz parte também da síndrome. Então, a gente teve que ter um cuidado, então sempre a gente faz muitas terapias, a gente tem que correr muito com relação a médicos anualmente, né, para ver se está tudo bem com ele, né, porque a síndrome também tem algumas características muito importantes que se a gente não se atentar, pode prejudicar a vida dele. Graças a Deus, mas eu falo isso às vezes até triste, porque a causa mais difícil, né, que uma mãe pode ter é a morte de uma criança. E a síndrome de George, ela ataca muito o coraçãozinho, né? Então, eles já nascem com um problema cardíaco. A cardiopatia é muito grande e às vezes eles não conseguem chegar à idade que meu filho chegou. Então, é até um privilégio falar que hoje, graças a Deus, eu tenho ele aqui comigo, ele está com 14 anos, ele não tem problema cardíaco, mas eu tenho que todos os anos fazer todos os exames com ele. É muito importante isso. Ele vive uma vida normal, porém, né, com mais desafios, né, com mais cuidados, com mais atenção. E acho que a gente vai vivendo a vida dessa forma, né? Então, nada nos impede de fazer absolutamente nada com o Cauê, apesar dele ter a síndrome de George. Doutor Diogo, o que é esse exame que foi detectada a doença? E se ele é muito caro, é aplicado na rede pública, se ele pode ser feito ao nascer? Detalha para nós, por favor. Então, lembrando ali a definição, né, da síndrome. Então, a gente tem um pedacinho só do cromossomo alterado. Então, isso é o que a gente chama de uma alteração submicroscópica, tá? Ou uma microdeleção. Então, deleção é uma perda, né, micro porque é pequenininha. Então, o exame inicial que se costuma solicitar na investigação de uma criança com malformações congênitas é o cariótipo, tá? Esse exame cariótipo é um exame disponível na rede pública, mas ele só vê alterações maiores. Então, a perda de um cromossomo inteiro, o excesso de um cromossomo, né, uma trissomia, por exemplo, do cromossomo 21, que seria a síndrome de Down, tá? Nesse contexto da síndrome de George, a gente precisa utilizar uma metodologia que veja essa alteração submicroscópica, ou seja, ver pedacinhos menores, tá? E aí a gente tem 3 principais técnicas que são muito boas para ver isso. A gente tem a FISH, a gente tem a MLPA e a gente tem o Array, tá? Infelizmente, a gente ainda não consegue incorporar na rotina do paciente do SUS esses exames. A gente acaba fazendo esses diagnósticos através de pesquisas, tá? Em alguns serviços, onde você tem o credenciamento junto à portaria 199, né, que é uma portaria de assistência aos pacientes com doenças raras, às vezes a gente consegue fazer o repasse para esses exames, tá? Mas, de um modo geral, eles não estão disponíveis na rotina da assistência do SUS, tá? E esses exames, eles conseguem exatamente ver esses pedacinhos. Então, o Array, no caso que foi feito no Cauê, ele é um exame que você mapeia todos os cromossomos, né? Todo o nosso genoma
em busca dessas alterações submicroscópicas, tá? E essa doença, essa síndrome, ela pode ser passada, pode ser hereditária, que nem o próprio Cauê passar para os seus filhos no futuro? Sim, sim. Uma vez, né, como a gente falou, normalmente o paciente que é diagnosticado inicialmente, na maioria das vezes ele não recebeu essa alteração dos pais, né, 85% das vezes em média, tá? Mas uma vez o paciente tendo o diagnóstico da deleção no 22, ele pode se transmitir, né, normalmente uma chance de 50% de transmitir para os descendentes, tá? Então hoje a gente tem estratégias dentro do processo que a gente chama de aconselhamento genético, né, que nada mais é do que toda essa a atuação do médico geneticista no cuidado do paciente, a gente consegue abordar o aspecto reprodutivo, né? Então, hoje a gente tem técnicas onde a gente consegue, através, por exemplo, de uma fertilização assistida, a gente fazer uma biópsia desse embrião e a gente avaliar se aquele embrião herdou ou não herdou aquela característica genética e a gente só implantaria naturalmente o embrião que não tem essa alteração. Então, existe um risco, mas é um risco que a gente consegue aí fazer uma intervenção. Agora, doutor Diogo, depois eu gostaria também que a Adriana você respondesse. Quais são os desafios enfrentados no tratamento e no acompanhamento de pacientes e, no caso, de filhos como você? Primeiro, doutor Diogo. Então, a Adriana pontuou muito bem, existem duas grandes características, tá, que quando presentes denotam uma maior gravidade clínica, né, e essas características é que podem impactar numa maior mortalidade desses pacientes, tá, que são as alterações cardíacas. Então, a síndrome de Digeorge é a segunda causa mais frequente de cardiopatias sindrômicas em seres humanos. A primeira é a síndrome de Down, tá? E aí, dependendo da gravidade da malformação cardíaca, isso pode se tornar incompatível com a vida, né? Então, tem pacientes que precisam ser operados nos primeiros dias de vida. Já outros têm uma cardiopatia mais leve, né? Tem uma malformação cardíaca mais leve, que por vezes até nem demanda uma abordagem cirúrgica, né? Faz só um acompanhamento clínico. Então, a depender da gravidade do probleminha no coração, a gente pode ter uma expectativa de vida reduzida. E uma outra característica muito marcante desses pacientes são as alterações da imunidade. Esses pacientes têm um grau de imunodeficiência maior do que a população, né, naturalmente, que é imunocompetente. Então, a gente estima que 70% dos pacientes com a síndrome de Digeorge têm alguma alteração da imunidade. Uma parcela menor, né, tem alterações mais graves da imunidade. Isso pode fazer com que eles tenham infecções muito graves que evoluam eventualmente para uma taxa de mortalidade maior. Então, as duas principais preocupações, os desafios, né, quando se tem a suspeita clínica, é fazer essa avaliação e manejar adequadamente essas duas situações, tá? Passada essa fase, né, passado descartando uma alteração importante da imunidade, descartando uma malformação cardíaca grave, a gente tem uma série de cuidados ao longo da vida, tá? Muito em função de alterações comportamentais, alterações no neurodesenvolvimento. Então, como a Adriana falou, são crianças que têm mais essa hipotonia, né, que traduzindo ali para o popular, né, seria aquela criança que é mais molinha. Então, a gente precisa fazer um estímulo precoce, fisioterapia, eventualmente a terapia ocupacional. Existe um atraso de linguagem, são crianças que podem ter também a fenda lábio-palatina, né, e que por vezes ali precisam, às vezes, de uma abordagem por cirurgia, tá? E podem desenvolver, ao longo do processo, alterações comportamentais. Então, são pacientes que têm uma maior incidência de transtorno do espectro do autismo, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, são pacientes que precisam, ali ao longo de sua vida, né, sobretudo quando entram na vida escolar, ter uma supervisão, ter um olhar, tá? Uma coisa para a gente desmistificar, não é tão frequente a deficiência intelectual. Então, nem toda síndrome genética tem deficiência intelectual associada, tá? E no caso da síndrome de Digeorge, isso não é tão prevalente. Eles podem ter mais uma agitação, uma hiperatividade, às vezes o comprometimento escolar, ele é secundário a isso, e não a um processo cognitivo. Então, a questão é muito mais comportamental. E aí, nesse contexto, uma psicopedagoga, psicóloga, eventualmente um neuropsicólogo, vão nos ajudando a fazer essas avaliações, essas intervenções, tá? São crianças que têm mais dificuldade, por exemplo, com cálculo, matemática, interpretação de texto. Então, a gente já sabe que tem alguns cuidados ali, alguns ajustes que a gente vai fazendo ao longo da trajetória ali do desenvolvimento neuropsicomotor desse paciente, a gente vai tentando driblar, né? Tentando mitigar isso aí. Tá? Mas a gente tem pacientes, eu tenho pacientes que estão já na vida adulta com
formados, né, com a vida acadêmica aí concluída e inseridos no mercado de trabalho, né? Então, para desmistificar um pouco essa ideia, não é uma condição que com frequência cursa com deficiência intelectual. Obrigada, Diogo. Agora, Adriana, ele falou de um lado da mesa, é um médico. E você, na prática, como mãe, quais são os maiores desafios? E lembrando já, o Cauê hoje já é um adolescente desde pequenino. Olha, é extremamente desafiador. As pessoas não entendem a gente. Então, o doutor falando dessa forma, né, e eu aqui falando também com relação ao Cauê, parece simples, mas não é. Não é porque até a gente chegar no que o doutor chegou com relação à síndrome, todas as pesquisas e tudo que foi feito, e a gente também, porque para todo mundo é um bicho de sete cabeças cuidar de uma criança assim. Só que eles são simples mesmo de serem cuidados, é como ele falou. Mas existe também, infelizmente, não só dos médicos, mas também, principalmente nas escolas. A gente tem muita dificuldade na escola. Então, eles exigem muito da gente, dos pais, para trazer o diagnóstico, e aí eles vão atrás da gente, sempre está fazendo exame e tudo mais, mas eles não fazem muitas coisas para as nossas crianças com síndrome de George. Então, acaba meio que a gente lutando sozinhas, né? Então, a gente vai aprendendo um pouco de médico e a gente não é médico. A gente aprende um pouco de professor e a gente não é professor. A gente aprende um pouco de terapia e a gente não é terapeuta, nem fisioterapeuta e nem nenhuma outra das outras coisas. Então, a gente acaba estudando muito. As mães atípicas, elas acabam sendo profissionais sem ter um diploma, né? A gente faz a especialização, porque é realmente desafiador. Não é simples, né, cuidar de uma criança. O Cauê está com 14 anos, mas ele tem uma mentalidade de 6, 7. Então, é bem desafiador. Ele não pode ficar numa sala de kids, mas ele tem uma mentalidade de kids, né? Como explicar isso para as pessoas? Então, a gente está sempre sendo desafiada como mãe, né? Como uma cidadã, como uma profissional. Então, eu tenho que sempre driblar tudo isso. E fora que também, no Brasil, a gente não tem um apoio, uma rede de apoio, né? A gente tem, sim, médicos engajados, a gente tem mães engajadas, mas o entorno da gente não está muito engajado. Deputados que discutem o caso e lançam projetos de lei, exato, como do deputado Edmir Chadi. Exatamente, mas no todo, né, da população mesmo, a gente ainda não tem. Então, a gente está engatinhando, a gente está chegando, né, num determinado ponto que eu acredito que vai ficar muito bom. Mas nesses 14 anos não foram fáceis, né, não foram simples, até porque, inclusive, a área da saúde não tinha muita coisa, né? Como o doutor mesmo falou, o Auray a gente teve que arcar, porque não tem no SUS. Então é tudo muito caro, as terapias são muito caras. A fisioterapia, por exemplo, não é a fisioterapia comum que normalmente tem que fazer. Os cuidados com a criança, o Cauê não escova os dentes ainda, então toda a parte a limpeza dele, né, da assiduidade, ele não consegue, ele precisa de um apoio, de uma ajuda. Então, sim, é desafiador. Ele usa fralda? Não, mas demorou, né? Ele tirou a fralda, ele já tinha quase 6 anos de idade. Então, tudo é muito intenso, essa é a palavra que eu falo, é tudo muito intenso. Mas é possível, né? É possível com paciência, né? Com dedicação, com amor, né? Então, é possível. E eu acredito, sim, que hoje, depois de 14 anos, né, a gente está tendo muitas coisas boas vindo por aí, como deputado e como tantas outras aberturas mesmo, né? Porque até os convênios não aceitavam. Era muito difícil a gente conseguir convênio. A gente tinha que mais ir para o SUS, né? Então, hoje já se fala mais na síndrome. E de outras síndromes também, não só como a síndrome de George, né? Uma síndrome rara. E, Adriana, eu gostaria de saber, ele foi segregado em atividades na escola? Foram, foi. Que atividades? Muitas das vezes, eles não conseguem adaptar o Cauê à sala de aula. Então, ele não ficava na sala de aula. Ele estudou em escola pública ou particular? Hoje escola pública, mas estudou em 6 colégios particulares. E a gente foi mudando porque as próprias escolas falavam, eu não tenho como cuidar do Cauê, eu não sei cuidar do Cauê, né? É difícil, eu vou ter que contratar alguém, vai ter que ser treinado. Então, para nós, inclusive, foi bem desafiador nesse sentido da escola. Hoje ele está no colégio público, né? Eles tentam muito, né, fazer com que o Cauê se adapte, mas
mas também existe, né, uma demora, e isso é natural, porque é aquilo que eu falei. Hoje a gente está começando a entrar num ritmo diferente com relação à síndrome, mas ainda era um bicho de sete cabeças, porque todo mundo só sabia cuidar de uma pessoa com síndrome de Down ou de uma pessoa com um autismo, mas outras síndromes, não. E aí tenta cuidar da mesma forma e são indivíduos diferentes, formas diferentes. Então eu tive muita dificuldade, muitas reuniões, muita parceria, né, da gente com os terapeutas e a escola, para que o Cauê tivesse hoje, vamos dizer assim, um nível equilibrado na escola. Mas foi bem desafiador. Doutor Diogo, o senhor é uma das maiores autoridades nesta área de genética do país. Pertence à Faculdade de Medicina da USP, atua no Hospital das Clínicas e também em várias instituições particulares de primeira linha. O senhor é frequentemente consultado por escolas, e aí no caso escolas particulares, para que dê algum tipo de atenção ou de consultoria? Incrivelmente não, tá? A gente acaba, eu particularmente tenho é uma linha de pesquisa estudar a deleção do 22, então a gente tem inclusive teses de mestrado de neuropsicólogos fazendo uma avaliação dessa parte comportamental, e a gente costuma direcionar dentro da linha de cuidado do paciente com a deleção uma atenção especial, fazer cartas para a escola, né? Mas é muito mais uma demanda nossa, né? Muitas vezes ali por uma questão dos pais, e às vezes a gente, quando faz o diagnóstico, dá essa orientação do que propriamente o caminho inverso. Tá? Então, normalmente não tem essa demanda. E a gente vê que em todas as instâncias, né? Tanto na esfera aí, pública quanto na esfera privada, existe uma dificuldade muito grande, como a Adriana muito bem explanou agora há pouco, com relação às adaptações, né, a essas situações atípicas, né? E isso é um desafio muito grande, né? É um desafio para a escola privada, que às vezes não tem essa estrutura, né? E aí precisa montar, e eu acho que a gente precisa empoderar, né, os pedagogos desse processo, entender todas as variações, né? Afinal de contas, todos nós temos nossas nuances e precisamos ser todos aceitos e inseridos, tá, na sociedade. E também na escola pública com todos os seus desafios que a gente já conhece tão bem, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda nessa linha na esfera escolar. Hoje, no Alesp Cidadania, nós estamos falando sobre a Síndrome de George. Nós estamos recebendo nossos estúdios aqui, Adriano Kizar e, remotamente, o doutor Diogo Soares. Doutor Diogo, que assunto que o senhor quer falar sobre a síndrome agora, após o intervalo? Que spoiler que o senhor dá aqui para a gente? Acho que a gente podia falar um pouco sobre essa transição, né, do paciente, uma vez diagnosticado, ao longo da sua vida, quais são os desafios, como que a gente deve fazer esses cuidados, né, essa importância desse olhar longitudinal do paciente, que eu acho que também é um desafio. Acho que a Adriana pode trazer essa fala, né, mas quando o paciente vai chegando ali na adolescência, né, fez o diagnóstico, como é que a gente vai seguindo esse paciente, o que esperar, né? Eu acho que isso é um ponto interessante da gente conversar. Hoje, no Alesp Cidadania, estamos falando sobre síndromes raras, especificamente sobre a Síndrome de George. Daqui a pouco a gente volta. Seguimos com o papo e a entrevista hoje no Alesp Cidadania. Recebemos remotamente o Dr. Diogo Soares, geneticista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e também da Adriana Kizar, que é mãe atípica do Cauê, que tem 14 anos. Doutor Diogo, há pouco o senhor falou que gostaria de especificar um pouco mais como se dá a transição. Conta pra gente a transição da criança que é identificada com a síndrome de George para com a adolescência, como inclusive encontra-se o Cauê de 14 anos. É um questionamento muito frequente, né? Não só dos pais, né? Naturalmente, quando recebe esse diagnóstico, de entender como é que vai ser meu filho, que expectativas a gente vai ter, como que a gente pode fazer uma projeção de como vai ser essa evolução, e muitos profissionais de saúde, né? Como que vai ser o acompanhamento desse adolescente, desse adulto, né? Então, quando a gente pensa no espectro de manifestações ali
malformativas, a gente vai ter essa resposta tão logo seja feito o diagnóstico, né? Então, eu vejo lá a anatomia, vejo se tem alguma cardiopatia, por exemplo, uma malformação cardíaca. Eu faço uma avaliação da imunidade e eu consigo já ter uma noção. Mas existe uma parcela importante de sintomas cognitivos e comportamentais que, por vezes, a gente só vai conseguir avaliar em tempo real, né? Quando essa criança está na adolescência, quando esse indivíduo sai dali da faixa etária da adolescência e da idade adulta. Então, como eu falei anteriormente, essas alterações comportamentais, elas são muito mais prevalentes nos pacientes com a deleção do 22q 1.2, incluindo transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, tá? E um sinal de alerta, que é muito importante a gente trazer, é um risco aumentado para transtornos psiquiátricos, sendo o principal a esquizofrenia. Então, a gente tem trabalhos, né, vários, mostrando um risco que pode chegar a 25% para o desenvolvimento de esquizofrenia ao longo da vida. Então, é muito importante que a gente identifique precocemente esse paciente, né? E, por vezes, a esquizofrenia ela vai se manifestar de forma mais insidiosa antes de abrir aquele quadro clássico, né, de um surto psicótico. E a gente sabe que quando se faz o diagnóstico após o primeiro surto, a gente já tem uma chance de ter um prejuízo na cognição desse paciente, a gente já tem um impacto, inclusive social, muito maior. Então é importante a gente estar atento, né, enquanto médicos, e, sobretudo, orientar essa família com relação a esses sinais de alerta ali, para que a gente faça um pronto diagnóstico. É importante que essa criança, né, principalmente esse adolescente, ele seja acompanhado por um psicoterapeuta, né, um psicólogo, para fazer também um acompanhamento, uma avaliação, ou seja, esses múltiplos olhares, né, a própria escola também vão ser importantes para a gente poder fazer esse segmento e essa intervenção precoce, tá? De ordem prática, então, são pacientes que são muito ansiosos, então a gente sempre conversa com os pais, vai fazer uma viagem, vai ter um evento, um aniversário, uma festa, então tentar deixar para contar isso o mais próximo possível, porque às vezes eles ficam muito ansiosos, aí Muito. começam a ficar com distúrbio de sono, ter prejuízo na escola, porque ficam focados ali naquele evento que está para acontecer, né? Uma visita que vão receber, tá? Então é muito importante a gente estar atento a essa questão comportamental e psiquiátrica. E claro que a gente sabe que a adolescência é um momento muito desafiador na vida de qualquer indivíduo, né? E quando você está diante de um indivíduo com características atípicas, um indivíduo que já tem, por vezes, uma dificuldade, às vezes, de se expressar, uma dificuldade de compreensão de um diálogo, que tem, como a Adriana falou, às vezes uma discordância entre a idade cronológica e a idade cognitiva, então isso é ainda mais desafiador. E se a gente não faz um acompanhamento, não dá um suporte para esse paciente, né, ele vai sofrendo realmente bullying. Se a gente não trabalha na escola a interação e a inserção desse paciente, não só ele em si, mas os pares, né, conversar com os amiguinhos da escola, né, sobre as características, as peculiaridades daquele paciente, para que eles ajudem ele a ser inserido, a gente vai ter cada vez mais uma retração social, né? Então, aquela criança que pode evoluir, inclusive, com uma fobia social, né? Se percebendo, às vezes, como uma pessoa muito diferente, algo que a gente deve, sem dúvida nenhuma, intervir. É um desafio, né? E é um desafio de todos. Eu brinco que é um trabalho aqui de múltiplas mãos, né? Do médico, do psicólogo, do pai, da mãe, da escola e do próprio paciente, né? Do adolescente e do adulto. Agora, doutor Diogo, o senhor falou sobre a questão de surtos, desculpa, o senhor até me corrija se eu estiver errado, surtos psicóticos que podem levar à esquizofrenia. Isso acontece geralmente nessa transição da infância para a adolescência? Isso. A esquizofrenia, de um modo geral, né, ela tende a se manifestar de uma forma que a gente chama de um pico bimodal, né? Então, a gente tem ali no adolescente, no adulto jovem, é um momento de risco do desenvolvimento da esquizofrenia, e no adulto um pouco mais velho, a gente pode ter também esse achado ali, né, na casa dos 40, 50 anos. Então, na deleção do 22, a gente vê que esse processo de entrada na adolescência, né, é um processo potencialmente que serve como um gatilho, tá, para o desenvolvimento. A gente tem diversos trabalhos na literatura científica mostrando isso, e na nossa prática clínica, no segmento de pacientes com adolescência, a gente vê que normalmente é um momento onde tende a acontecer aí o primeiro evento. Então, eu sempre oriento os pais, a gente sempre faz um acompanhamento de perto quando esse paciente está entrando na adolescência, quanto a esses sinais aí de alerta frente a esse possível risco. Adriana, conta pra gente a sua experiência da transição do Cauê, que tem hoje 14 anos. Para nós, tanto para mim quanto para o meu marido, está sendo bem tranquilo nessa parte,
porque é uma coisa que a gente fez desde o início. A gente sempre incluiu o Cauê em tudo. Então, o Cauê, ele não é uma criança que ficou preservada. Você tem mais filhos? Não, eu só tenho ele. Não dá, viu? É muita demanda com relação ao Cauê que eu não ia conseguir cuidar de uma outra criança. Então, eu vejo que todas as pessoas que eu conheço, que são mães atípicas de criança com síndrome de George, que preservou a criança no sentido de não levá-los, né, à sociedade, tem mais dificuldade do que eu e o meu marido. Então, o Cauê hoje, ele convive com todo mundo, né? A gente frequenta a igreja, então ele conhece todo mundo, ele sai muito, ele viaja, ele passeia, ele vai em show, mesmo com a dificuldade que ele tinha no ouvido, que é uma das coisas também que foi da síndrome, que ele teve que colocar, inclusive, o tubinho, né, no ouvido e tudo mais. Ele vive uma vida, vamos dizer assim, normal, tá? O que mais nos impede mesmo é o que o doutor falou, são as pessoas ao nosso redor. Então, por exemplo, a escola a gente não muda, né? É muito fácil você mudar uma criança comum de escola e ele se adapta rapidamente. Criança com a síndrome de George, não. Então, o Cauê, ele está na mesma escola desde os 7 anos, que é essa escola pública que eu falei. Então, desde Qual o nome da escola? Onde fica? É a Chácara Turística, fica perto do Pico do Jaraguá. E é muito interessante que eu coloquei ele em 2019, né? Um pouquinho antes da pandemia. E ele está lá até hoje e todo mundo conhece, desde a faxineira... Tem mais crianças atípicas lá? Tem bastante crianças atípicas, tem síndrome de Down, tem crianças com problemas intelectuais, tem cadeirantes, tem bastante criança. E o que é legal é que desde da faxineira até a diretora, todos conhecem o Cauê. O Cauê, ele é uma pessoa muito, vamos dizer assim, comunicativa. Ele conversa com todo mundo, ele já foi ali, quando a gente chegou agora, já foi conversar com todo mundo. Então, ele tem essa característica. E o que o doutor falou é muito importante mesmo. Às vezes as mães ficam muito preocupadas com relação a esse diagnóstico, né, dos nossos filhos terem, de repente, um problema mesmo intelectual e às vezes até ter que tomar uma medicação com relação ao que o doutor acabou de falar. Mas eu acredito muito que se a gente se antecipa, né, como o doutor falou, se a gente conversa, se somos famílias que vão tá sempre buscando médicos, terapias, coisas inovadoras para eles, eles vão ter uma vida normal. Né? Lógico, com os desafios deles, mas quem não tem, né? Até nós que somos comuns, a gente tem os nossos desafios, né? Então, é uma fase de adaptação. Para mim está sendo muito tranquilo, mas em alguns momentos eu vejo que não há uma tranquilidade, porque é aquilo que eu comentei, ele tem a mentalidade de uma criança ainda, mas o corpo já de um adulto, né? De um adolescente. Então, para ele brincar com o pequeno... Com o pequeno já fica, né? E ele não entende isso, então aí requer muito a conversa da mãe, né? A conversa do meu marido, as pessoas que estão ao nosso redor, a família, os amigos, né? A gente tentar ajudar dessa forma. Em relação a essa questão do Cauê, você falou assim que ele não pode passar por muitas mudanças, a mudança de escola. Agora, se muda um professor, aí também é complicado. É complicado. Eles mudaram, por exemplo, depois da pandemia, teve uma mudança de sala. Antes eles ficavam na sala e os professores que iam... rodavam. Agora não, são eles que rodam. Então foi uma mudança para ele radical, né, para o Cauê. Mas aí a gente se adapta, a escola já entendeu que quando ele está num momento que ele não está gostando da situação, eles retiram o Cauê daquela situação, levam ele para outro lugar, né? Tem as AVS que, né, ficam conversando com ele, né, leva ele para um outro ambiente, tem a sala de recurso. Acho muito pouco, ainda acho muito pouco, né, doutor? Você falou bem, a sua fala foi maravilhosa. Falta muito essa questão das escolas, muito, muito, muito. Né? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, quer seja na pública ou na privada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente falar, tem que intensificar mais, porque eles podem, você viu, ele acabou de falar, e eu conheço alguns que têm síndrome de George, já são adultos, que terminam uma faculdade. Né, que se formam numa gastronomia, que se formam em algumas funções que... Tem vida independente. Tem vida independente. Porém, se a gente tem muita limitação, como vai ficar a situação desses que não tem? O Cauê, ele tem 14, mas hoje ele só sabe escrever o nome dele, ele não escreve, ele não lê outras coisas. Ele só visualiza. Então, se perdeu muito tempo nas escolas em não ter esse cuidado com ele.
Por quê? Porque demora muito. Então, você chega e coloca o Cauê na escola no começo do ano, aí só vai se adaptar em julho, agosto. Ou seja, já se perderam muitos meses até que pudesse fazer alguma coisa. Então, eu até brinco, né? As diretoras falam para mim, Adriana, eu falo assim, vocês não veem a hora do Cauê sair da escola, porque aí já não vai ter tanto trabalho. Elas, não é isso. Porque realmente eles têm, né, uma certa dificuldade. Tem muitas barreiras, né, com relação à escola pública ainda que a gente precisa quebrar, né, aqui no Brasil. Como também na área da saúde e tantas outras coisas, né, que a gente poderia falar aqui. Doutor Diogo, esse diagnóstico tardio, ele atrapalha muito a vida da pessoa, o desenvolvimento da criança e depois, consequentemente, a adolescência e vida adulta? E mais, tá? A gente trabalha muito nessa frente de conscientização, a gente faz sempre falas, né, para profissionais de saúde, a gente faz encontros periódicos de pacientes, familiares, né, e trazendo aí profissionais de saúde para conscientizar, para que a gente consiga ter esse diagnóstico mais antecipado, tá? Por quê? Porque quanto mais cedo a gente identifica, né, diagnostica, a gente consegue avaliar de forma muito objetiva todos os domínios que podem estar acometidos em função dessa síndrome, tá? E a identificação precoce nos possibilita intervir precocemente. Então, sobretudo do ponto de vista do neurodesenvolvimento, né, o estímulo precoce ele é muito importante. A criança tem uma propriedade, uma capacidade que a gente chama de plasticidade neuronal, que é exatamente essa avidez, essa capacidade de superação, essa capacidade de resposta ao estímulo, tá? Eu brinco que o cérebro da criança é como se fosse uma esponjinha que está seca, então você vai colocando ali a informação e ela vai ter uma capacidade de absorção muito grande, diferente de um adulto. Então, quanto antes a gente começa o estímulo dessa criança, maiores são as taxas de êxito, tá? Quando a gente, aproveitando, assim, tem muitas mães, e a Adriana até comentou isso superficialmente, a questão da dificuldade que as escolas e às vezes a reabilitação impõe em função de um diagnóstico, tá? É claro que o diagnóstico ele é importante, né, o diagnóstico definitivo, mas se você está diante de uma criança que tem uma hipotonia, se você está diante de uma criança que tem um atraso de linguagem, ela precisa ser estimulada o quanto antes. Agora, é claro que a gente tem um refinamento do manejo. Então, quando eu sei que é uma criança que tem a síndrome da eleição, eu sei que ela vai ter um atraso de linguagem pelos motivos A, B e C. Então, eu já consigo direcionar para o profissional, né, para o fono, para o otorrino, que olhares e que domínios precisam ser abordados. Eu estou diante do diagnóstico numa criança que está na vida escolar, a gente tem alguns cuidados específicos, a gente sabe que tem algumas deficiências que são mais frequentes, né? Então, o diagnóstico, ele modifica, sim, a forma da gente olhar e direciona, oportuniza uma intervenção muito mais eficaz, né? Então, isso realmente é crítico, porque a gente consegue ter melhores desfechos, né, a longo prazo. Sem falar naquelas questões de maior gravidade, como a gente trouxe no início. Então, as malformações cardíacas, as alterações da imunidade, onde a gente ter o diagnóstico precoce nos possibilita intervir, evoluindo também de forma mais satisfatória ao longo da vida. Doutor Diogo, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente. O senhor está utilizando um avental com o seu nome e embaixo escrito genética médica. O que a gente tem hoje de mais moderno nessa área? Mas tem que ser curto, porque ainda quero falar do livro da Adriana. Desafio muito grande, né? Eu acho que hoje a gente está diante de um universo crescente, né? Um crescimento exponencial. A gente tem mais de 7 mil doenças raras já descritas e estamos evoluindo a passos muito largos, né? A genética está avançando muito e está cada vez mais inserida dentro da prática clínica em todas as mais diversas áreas, né? Então, o geneticista ele atua, eu brinco que é como se fosse um médico de família dentro do universo das doenças raras. Então, a gente vê desde o feto que está com alguma malformação e trabalha ali junto com o especialista em reprodução, junto com o especialista em medicina fetal, até o idoso com um quadro neurodegenerativo ou com a neuropatia que pode ter uma causa hereditária, tá? Passando por casais com dificuldade de gestar, casais com perdas gestacionais. Então, é um amplo leque aí de atuação e cada vez mais a gente ter acesso à informação genética nos possibilita intervenções mais específicas. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, que é uma especialidade que realmente tem uma acionabilidade clínica cada vez maior e cada vez mais a gente tem conseguido ajudar as pessoas, particularmente esse grupo tão grande de pacientes, né? Quando a gente coloca doenças raras como um todo, a gente estima quase 15 milhões de brasileiros com doenças raras. Então, é um público grande, é um público que ainda está muito negligenciado, mas que a gente espera no futuro próximo conseguir dar uma assistência melhor para todos eles. Adriana, eu gostaria que você falasse agora, mostrasse esse livro,
o que é quando você lançou? Esse livro aqui, ele na verdade, ele seria um livro do Cauê. Eu iria escrever a história dele, mas meu marido formatou o computador e perdi toda a minha história. E aí foi muito legal, porque Deus falou que essa história não era só minha, era a história de todas as mães, de todas as mulheres, né? Todas as mães atípicas. E aí são várias histórias, não sou só eu que estou aqui, são várias mães, né, que estão contando as histórias delas de mães atípicas de todos os tipos, né? Então não só a mãe atípica da síndrome de George, né? E a gente tem uma frase que a gente fala aqui que para nós todas as pequenas evoluções são grandes conquistas. Então o Cauê, sempre as pequenas coisas que ele faz para nós é muito importante, né? E eu acredito que para todas as mães atípicas também, porque quando alguém chega para nós e fala assim, nossa, mas seu filho ainda não lê, né? Seu filho ainda não escreve, eu falo, ainda não escreve, mas ele vai escrever, né? Ainda não lê, mas ele vai, porque as pequenas conquistas dele são grandes E de vitórias. onde você tira toda essa força? Porque Deus. precisa de força, né, doutor Diogo? Vamos combinar Muita. que não é fácil, né? Muita. É São Deus. guerreiras. É Deus e profissionais como o Dr. Diogo, né, que a gente sempre foi muito bem acolhida. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre a área da saúde, porque esses médicos eles trabalham, né, lógico, por uma paixão deles, mas também para ajudar outras pessoas. Então eles também nos ajudam muito. Eu aprendi muito com os profissionais, né? E esse livro ele é exatamente isso. É a gente contar as nossas histórias e contar um pouquinho das nossas experiências com relação aos nossos filhos. E aí eu não parei só aqui, né? Não só a felicidade plena, eu acabei criando o Instituto Mães Brasil, que a gente cuida de mães atípicas e mães típicas, né? Porque precisa ter um cuidado. Então, cuidar de quem cuida, né? Porque você falou, como é que você consegue? Eu consigo essa força tirar de dentro porque é Deus que me sustenta. Porque eu sou privilegiada porque eu tenho um marido, porque a maioria dos homens abandonam as suas esposas. Então, tem uma série de coisas que estão por trás de mim que faz eu ser essa mulher, né? Tem horas que eu choro, lógico que tem horas que eu choro, né? Tem horas que eu gostaria de que fosse diferente, às vezes sim, né, em alguns momentos. Mas eu sou muito feliz, né, com o meu filho, com a idade que ele tem, com os 14 anos, com a mentalidade que ele tem, com tudo que ele faz, porque quando ele acorda de manhã é a maior felicidade que a gente tem no mundo, viu, doutor? Então eu sou muito feliz. E aí quem puder nos ajudar, né, esse livro está no nosso site, né, Instituto Mães Brasil, ou www.institutomãesbrasil.org.br. E aí ajuda a gente a ajudar outras mães, né, atípicas, porque tem um detalhe muito importante, né, que aí você falou do deputado, né? Isso, o deputado Edmir Chadid, precisa ter que lançou olhar. um projeto de lei aqui. Precisa ter um olhar para as mães, porque a gente tem que parar de trabalhar para cuidar dos nossos filhos. A gente tem que parar a nossa vida, vamos dizer assim, profissional ou até mesmo pessoal. Quantas mães, né, demoram até para se cuidar fisicamente, porque ela tem uma demanda enorme. E Não o só- medo da falta, né? E se a mãe faltar? Se a mãe quem vai cuidar, né? Então existem muitas políticas públicas a serem feitas. Agora, em relação à associação, como que você consegue dar essa assistência às mães de crianças atípicas? Nós temos grupos de apoio, nós temos profissionais que nos ajudam, né, psicólogas, nós temos cursos, né, profissionalizantes, nós temos encontros, nós temos parcerias com outras pessoas e outras instituições. A própria Casa Hunter, né, ela nos ajuda muito quando chega uma mãezinha que não sabe qual o diagnóstico, a gente encaminha para lá. Então a gente dá meio que um suporte para todas elas. E é muito importante a gente estar junto, porque não dá para ficar sozinha. E mesmo de forma online, vocês têm essa rede de apoio? Temos a rede de apoio. Todas as quartas-feiras a gente se reúne às 19h30, online. Então, de qualquer Porque a lugar do mãe Brasil... também não pode deixar a criança, não pode atravessar a cidade. Exatamente. De todo lugar do Brasil você consegue ter o nosso apoio. Agora, doutor Diogo, nós tivemos um problemão aí recentemente com os convênios médicos cortando crianças atípicas simplesmente da noite para o dia. Como é que é para o profissional médico trabalhar com isso? É um desafio diário, né? Infelizmente, a gente vive num cenário extremamente desafiador no Brasil. A gente tem menos de 25% da população brasileira com acesso à saúde suplementar, né? Os famosos planos de saúde. A gente ainda tem diretrizes, né? Resoluções muito restritivas com relação ao acesso aos exames genéticos, a
alguns tratamentos, então ainda é um grande desafio, né? A Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, ela tem trabalhado de forma muito ativa para que a gente consiga mais espaço, para que as doenças raras elas sejam enxergadas, né, no âmbito da saúde suplementar. E no SUS a gente ainda também vivencia muitos desafios, né? Acesso ao profissional especializado, acesso aos exames, né? Então a gente espera realmente contar com todo o esforço da sociedade em geral, e é extremamente salutar a gente ver um processo como esse, né? Onde a gente tem uma proposição da criação de um dia de conscientização dessa condição. Queríamos ter dias para todas as doenças, né? Mas é importante a gente trazer a discussão, trazer a pauta das doenças raras em todos os âmbitos, em todas as esferas dos poderes, né? Federal, estadual e municipal, porque realmente é uma temática, eu volto a dizer, a gente tem mais de 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Então, individualmente elas podem ser muito raras, mas como grupo não são. Né? E a gente não pode negligenciar 13 milhões de brasileiros, né? Não podemos privá-los de acesso à saúde, que é um direito previsto na Constituição, não podemos privá-lo de uma inserção na sociedade. Né? Então, a gente precisa muito realmente de momentos, de iniciativas como essa, para que a gente consiga avançar, né, e nos fortalecer enquanto comunidade científica e também enquanto grupo de pais. Então, eu sempre enfatizo muito, e uma das coisas que a gente vem defendendo é a própria criação de uma associação de pais com a Deleção do 22, para que a gente consiga se fortalecer, né, todos juntos aí em prol dos nossos pacientes, que é a causa mais nobre que nos move todos os dias. Esses exames genéticos para doenças raras, eles são feitos aqui no Brasil? Sim, sim, né? A gente tem tanto laboratórios comerciais como laboratórios universitários, né? Então, serviços universitários que fazem projetos de pesquisa onde a gente consegue fazer esses diagnósticos. Tá? Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem final, já estamos chegando aqui ao final, doutor Diogo Soares, sobre os 4 principais pontos que os pais devem ficar atentos, como isso não é normal, meu filho já tinha que estar fazendo isso, não está, para que acenda essa luz, para que ele busque mais e fique instigando mais o profissional médico para que investigue mais problemas na criança. Por favor. Então, um dos pontos principais é a gente garantir o acesso à triagem neonatal, né? A gente tem um movimento crescente de expansão dessa triagem, onde a gente já consegue detectar algumas doenças, né, raras, mas que tem uma intervenção, que tem um tratamento, né? Está muito atento ao desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Então, aquela criança que tem um atraso de linguagem, que tem um atraso motor, né, uma demora para desenvolver as capacidades aí motoras, né, de caminhada, de sentar. Então, são sinais de alerta importantes. Então, esse acompanhamento da primeira infância, né, a puericultura, né, então, o famoso pesar, medir, avaliar esse neurodesenvolvimento, são sinais importantíssimos que vão nos ligar o alerta para a possibilidade de ter alguma condição, né, e iniciar uma investigação, tá? Aquelas crianças também que desenvolvem malformações congênitas, então é importante também ter acesso a uma investigação. E o papel do geneticista é muito importante aí nesse contexto do raciocínio diagnóstico, tá? E aquelas crianças que têm alterações do neurodesenvolvimento ao longo da sua vida, né? Então, crianças com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, crianças que têm evolução no neurodesenvolvimento, aquela criança que estava andando, estava falando, de repente ela vai perdendo esses marcos. Isso também é um sinal de alerta para a investigação, tá? Doutor Queria Diogo, deixar muito também, obrigada. aproveitar aqui a fala, só para deixar o site da Sociedade Genética Médica. Então, www.sbgm.org.br, onde vocês conseguem ter acesso, né, tanto aos serviços públicos quanto aos privados que têm médicos geneticistas. Você consegue ver a lista de médicos geneticistas, inclusive tem um mapa do Brasil, então você consegue clicar ali e acessar os profissionais. Por favor, repita com mais calma. www.sbgm.org.br. Adriana, SBGM. SBGM. Por favor, gostaria que você falasse, desse a sua participação final aqui, sua mensagem para as companheiras mães atípicas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade dessa fala aqui da nossa, que é muito importante, né? E falar para elas que a felicidade plena está no seu filho, né? Nós somos plenas porque nós estamos completas, né? Plenitude significa isso, estar completa. Então você acredite, você está completa com a criança que você tem, que Deus te deu. O Alesp Cidadania fica por aqui hoje. Agradecemos muito a participação do Dr. Diogo, também da Adriana, aqui em nossos estúdios. Rede Alesp multiplataforma. Você pode conferir este programa aqui na Rede Alesp
também no YouTube e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência.